Bom, vamos lá. Fases de um poderoso avivamento. Atos capítulo 6, versículo 4. Preste muita atenção, meus amados irmãos. Nós estamos convictos e eu estou ciente que nós precisamos urgentemente de um avivamento. E eu estou mais ciente ainda do fato de que, se o avivamento se tardar um pouquinho mais, não precisa muito, ninguém ficará de pé. Diante da apostasia que se aponta, a única resposta que nós temos para o atual momento global da igreja, em termos de frieza, esfriamento e apostasia, é o avivamento. Porque avivamento é o contra-ataque de Deus aos ataques à sua igreja. Sem avivamento, ninguém, nem eu, nem você, ninguém ficará de pé. Nós estamos vendo um êxodo, em vários sentidos, no ministério, acerca dos servos e servas de Deus. Nós estamos vendo pastores desistindo do ministério, pastores se suicidando, pastores caindo em depressão, em ansiedade. Só nesse período de pandemia, o meu amigo pastor Isaac me acompanhou aí, um amigo de todos os dias. Eu tive 3 a 4 pastores dentro do ministério que entregaram suas igrejas, vem aqui pegar a chave, que não aguentaram a pressão do momento. Nós precisamos urgentemente, meus amados irmãos, de um assustador, assombroso avivamento. E o que é avivamento? Eu sei que muitas pessoas não conseguem entender deliberadamente o que é avivamento. Interpretam-se errado o que é avivamento. Primeira coisa, avivamento não é evangelismo. Ainda que uma igreja avivada vai desembocar em um profundo evangelismo e missões, avivamento em si não é evangelismo e missões, mas uma igreja avivada não deixa de fazê-lo. Avivamento também não é multidão. Ainda que os grandes avivamentos irão produzir inevitavelmente multidões, a Bíblia diz que as multidões iam ao deserto para serem batizadas por João. Avivamento em si não é multidão. Avivamento também não é curas e milagres. Você estava aqui ontem, você vê aquela atmosfera, centenas de almas, contaram aí 143 almas, mas me disseram que não conseguiram contar os do corredor. O pastor Isaac fez um cálculo mais de 200, mas contudo vamos manter 143 oficialmente, mas no galardão não tem erro. Deus sabe certinho até os fios de cabelo dessas almas. Contudo, isso não é avivamento. O avivamento, ele produz isso. Agora, o que é avivamento? Avivamento é fervor espiritual. Avivamento é embrasar-se, é queimar por Jesus. Avivamento é quando ele caminha entre nós. De tal forma que evangelismo é diferente de avivamento. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é a obra de Deus na igreja. Todos os textos de avivamento na Bíblia sugerem o agir de Deus direto com o povo dele, não com o mundo. É aviva tua obra, aviva tua igreja, aviva teu povo, aviva-nos. Então o avivamento não vem porque merecemos. Avivamento vem porque precisamos. E se nós começamos a clamar por avivamento, é porque alguma coisa na igreja não estava bem. Se estivesse, Deus não levantaria seus avivalistas. Te explico. Antes da fronteira com o Novo Testamento, você tem 12 profetas, apelidados por nós de profetas menores, mas de menores não tem nada. Eles nem eram chamados de menores pelos judeus, eles eram chamados de os 12. E também pelos teólogos antigos eram chamados de avivalistas. De um tempo para cá, passaram a ser chamados de profetas menores por causa do cânon bíblico, e eles são menores apenas pelo tamanho do livro ou pelo tempo de profecia.
Mas Abacuque, por exemplo, não é menor que Isaías ou Miqueias, menor que Ezequiel, são profetas do servo do Senhor. Mas por que eles vieram? São aqueles 12 livros que precedem o Novo Testamento. Você vai perceber que os 12 foram levantados exclusivamente para um tempo de desvio. Então 3 deles profetizaram para as terras de Israel, ali do canto com a sua sede em Samaria, para os reinos do norte. 3 deles profetizaram para as terras, para o reino do sul, com a sua sede em Jerusalém. 3 deles profetizaram pós-exílio, né? E 6 deles profetizaram para o reino do sul, os 2 reinos, com sua sede em Jerusalém. O que me tem ali um ponto de interrogação interessante nesses tempos de profetismos desses 12 avivalistas ou 12 profetas que profetizaram no mesmo tempo ali, na mesma estação daquele povo, é que a mensagem deles contém o mesmo conteúdo. Joel, Malaquias, Abacuque, Obadias, Miqueias, Oséias, Zacarias, todos eles têm a mesma mensagem. Por exemplo, Abacuque 3:1 diz: Senhor, conheço a tua fama, sei do que é capaz de fazer, sabemos dos teus feitos no passado, aviva a tua obra, faz de novo as mesmas coisas que fizeste no passado. E Abacuque diz assim: realiza de geração em geração os mesmos feitos. Eu vou parafrasear Abacuque. Abacuque está literalmente dizendo: cada geração tem que ter um avivamento, senão ela se perde. E Pedro diz a mesma coisa depois do Pentecostes. Ele diz: isso que vocês estão vendo não é só para vós, é para vós, é para os seus filhos, é para os filhos de seus filhos. E ele diz: e esse Pentecostes é também para todas as gerações, para um povo muito distante de nós. Pedro está deixando claro que o Pentecostes não estava restrito a Atos 2. Toda geração deveria viver o mesmo derramar, e aonde não derramasse, deveria se derramar de igual modo. Então o Pentecostes não é um presente para a igreja primitiva apenas, é um presente para a igreja. Por isso que eu tenho pregado e tenho dito: nós vamos viver um novo Pentecoste. Toda geração teve seu Pentecoste, e nós vamos ter o nosso. E ele vai, a gente brinca, né? A gente vai esquentando, daqui um pouco ele explode. E você vai se lembrar que sempre foi assim. E o que é interessante na profecia dos 12 profetas é que todos eles tiveram um tempo de profecia parecidos. Varia entre 70 a 100 anos. Todos eles profetizaram no máximo 100 anos, pelo menos a sua mensagem, de 70 a 100 anos. Nós aprendemos que isso culmina um pouco com a história. E se você for na história, de 100 em 100 anos nós temos 3 coisas no mundo. Um Google simples te mostra isso. De 100 em 100 anos a Terra vive 3 coisas: uma peste, guerra e um avivamento. Nós completamos 100 e poucos anos do avivamento da Rua Azusa, 100 e poucos anos do avivamento do país de Gales. Então estamos prestes a viver uma nova eclosão do Espírito. Se Deus visitou todas as gerações, inclusive os reinos do norte, com a sua capital em Samaria, Ele também visitará a nossa. Deus não abandonou nossa geração e nossa história. Ele vai fazer tudo de novo. Isaías disse: eis que faço uma coisa nova. O detalhe da coisa nova é que não existe expert de coisa nova. Ninguém é especialista de coisa nova. Então não existe especialista em avivamento. Por isso que avivamento não começa na terra, ele começa no céu. Igreja não produz avivamento, ela deve orar e clamar por ele. E deve ser o principal clamor de um povo: aviva a tua obra, Senhor.
Porque se nós clamamos por avivamento, é porque alguma coisa na igreja não está bem. A própria palavra sugere isso. Revival, ressuscitar. Em italiano é muito mais claro, risveglio, que é reviver. Significa que é algo que estava vivo, morreu ou dormiu. Se nós estamos desesperados por um fervor espiritual, por um avivamento, é porque alguma coisa não vai bem. Avivamento é o contra-ataque de Deus à apostasia, ao desvio, ao abandono da fé propositadamente ou involuntariamente. Mas Deus responde com fogo. E nós precisamos desse avivamento. Sabe, meus irmãos, nós necessitamos urgentemente. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. Eu estou desesperado por ele. Ou o avivamento vem, ou seus filhos, meus filhos, sobrinhos ou netos não ficarão de pé numa próxima geração. Não tem como fugir da ideologia, não tem como fugir do que se aponta aí. Nós temos duas guerras, uma ganha e uma vencida. A com Deus é vencida, a outra não. Se o Senhor não levantar a sua igreja, ninguém vencerá. Pois a igreja é a única resposta para esse tempo. Ela é a voz profética dessa geração. E Deus levanta a sua igreja em meio às trevas, avivando ela. Foi assim em todas as gerações, foi assim em todas as eras, e será assim de novo. Mas para Deus levantar a sua igreja, primeiro Ele tem que levantar seus pastores. E como Deus nos levanta? É isso que eu gostaria de falar aqui. Como Deus traz avivamento? Como é a produção de Deus de fogo? Qual é a arma de Deus para avivar o seu povo? Preste atenção, meus irmãos. Você vai gostar de anotar isso, porque a gente, depois eu assisto na internet, é diferente. Comida requentada com comida fresca tem outro gosto. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que havia ali na Bíblia, e tem ali na Bíblia, duas armas de Deus para produzir avivamento. E se nós seguirmos o roteiro delas, não vai 1 ano, 2 anos, nós teremos um grande e poderoso e genuíno avivamento. Deus não tem outras armas para produzir avivamento. Veja bem, existem muitos tipos de avivamento, mas só um meio de consegui-lo. Existe avivamento missiológico, existe avivamento doutrinário, existe avivamento sociológico, quando a igreja ela avivou tanto que ela influencia socialmente uma cidade, quando uma igreja avivou tanto que ela influencia o evangelismo da cidade. Lutero foi um avivamento, é evidente, mas é um avivamento diferente do avivamento wesleyano, por exemplo. Em Lutero ali você vê um avivamento totalmente doutrinário, um restabelecimento de estrutura doutrinária. É um avivamento diferente do avivamento de Jonathan Edwards, que é um avivamento com muito arrependimento. Então você tem muitos tipos de avivamento, mas só uma maneira de consegui-lo. Então, como Deus gera avivamento? Só tem 2 maneiras na Bíblia que eu encontro para isso. Em todas elas é o mesmo padrão. Em Atos, no capítulo 6, versículo 4, lemos assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Preste muita atenção nisso. Esse texto, ele tem uma importância muito grande porque, primeiro, oração não é chamado de ministério e palavra não é chamado de ofício. Escute isso, que essa ordem tem uma importância muito grande no contexto que nós estamos falando. Porque a maioria das pessoas dizem não orar porque não fazem parte do ministério da oração da igreja, que eles chamam por aí de intercessão. E muita gente não se vê orando
porque ela entende que ela tem outro chamado. No entanto, a Bíblia Sagrada nunca disse que oração é ministério, e não é. Oração não é um chamado de poucos, é um chamado a todos. A palavra é um chamado para poucos. Olha o que o texto diz: nos dedicaremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Quando você pegar a palavra ministério aí, veio da palavra grega ruperetes, da palavra ministro, que significa remador de galês. Em outras palavras, no mundo aí a palavra ministro é pomposo, na Bíblia é a escória. Por isso que Paulo diz que o Senhor nos colocou como últimos da fila. Sal da terra é algo que o povo quer cuspir, não engolir. Não há nada pomposo em ser ministro do Evangelho. Somos colocados à morte todo dia. Paulo diz que todo dia ele era colocado por libação. Libação é quando você prepara o bichinho para o sacrifício. Vai ali salgando ele, preparar, sabe quando você está preparando a carne ali para a grelha? Somos nós. O Senhor nos colocou como últimos da fila. Eu sei que nessa vibe, nessa onda aí do coach, e sabe, irmãos, me preocupa muito a profissionalização do ofício de altar. Eu acho que você pode profissionalizar muita coisa na igreja, essa não. Eu não tenho nada contra a profissão. Esses dias um rapaz na minha igreja terminou o método CIS. E veja, como profissão, eu tenho um monte lá na igreja, eu coloco eles para lidar com empresários, não tem nenhum problema com isso. Mas o rapaz disse: pastor, eu terminei aqui o método CIS, quando é que o senhor me põe na escala para pregar? Eu falei: nunca. Olha, pastor, eu estou com diploma agora. Eu falei: meu irmão, deixa eu te explicar o que você fez para o que eu faço, talvez você entender a diferença. Você ganha o preço, eu pago. Você levanta o ego, eu mato. Então assim, vou colocar você para lidar com os empresários, será muito útil nesse mundo cão, de competição, de venda, de correr para cá, maravilha. No altar não, meu irmão. Aqui é palavra e oração e acabou. Lá no altar não tem nada a ver o que você está fazendo. É totalmente o contrário do que você pensa. Então nessa afã, nesse negócio de corrermos atrás de técnicas de PNL para pregar psicologia, ciência e etc., fomos profissionalizando o ofício do escravo. What? Eu sou um escravo profissional, eu morro na cruz profissionalmente, eu dou a minha vida profissionalmente. What's this? Como pode ser um remador de galés profissionalmente? Não há coerência no preço, na angústia do ministério com a profissionalização dele. Quanto mais você tentar profissionalizar seu ministério, mais rastro de morte você vai deixar. Nós dependemos de Deus, única e exclusivamente de Deus. Nós somos pobres, miseráveis e nus sem Deus. Foi o Senhor que disse: você pensa que é rico, mas é pobre, miserável, cego e nu sem mim. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso bondoso Senhor. Somos escravos dessa dependência, somos miseráveis sem essa dependência, e é para a caixa de papelão que voltamos sem ela. Essa deve ser a nossa consciência. Por isso que os apóstolos disseram: quanto a nós, nos dedicaremos ao ministério. A função de remador de galés. Galés era aquele barco de escravos, que eles eram presos pelos pés e ficavam remando, e eram os primeiros a morrer.
foi numa dessas que Paulo estava preso pelos pés e o barco dele começa a afundar, e Deus dá 256 escravos na sua mão que descem na ilha de Malta. E ali, descem não, né? Aproam, quebrados ali na ilha de Malta, e o Senhor diz: todos eles eu entreguei nas suas mãos. Eles estavam todos presos pelos cotovelos, pelos os artelhos. Ali naquele barco, naquele galés. Se você assistiu o filme 300, você sabe como era um galé. E Paulo foi escravo por muitos anos nesses galés. Interessante isso. E daí surgiu a palavra ministro. Eu sou um remador de galés. É remar até morrer. Deus, o Senhor, não enganou ninguém no ministério. Ele disse: vocês serão mortos, odiados, presos, escravos, serão colocados nus, estarão no frio, sem luz num cárcere. Você pode nunca ter levado um tapa por amor a Jesus, mas se levar já sabia. Inclusive a promessa dele é essa. Mas ele diz: com tudo isso, se alegre. Uau! Eu fico muito feliz em derreter a minha vida pelo ofício do Senhor. Eu disse à minha esposa esses dias, depois de ter ficado 38 horas numa conexão em Londres, vocês estão vendo o caos dos aeroportos na Europa, e eu fui pego num desses, havia milhões de bagagens no chão assim, gente, porque 3 semanas atrás, 38 horas, todos os restaurantes esgotaram a comida, fila de 1h30 para banheiro, não tinha lugar para você deitar no chão. Eu estava tão cansado, que chegou uma hora que eu comecei a murmurar. E o Senhor disse: sai de um cantinho aí, arruma um lugar silencioso para orar. Eu olhei em volta e falei: hã? Um lugar para orar aqui? Ele falou: arruma um lugar para orar. Eu fiquei olhando, aqui aonde? No segundo maior aeroporto do mundo. Quando eu olhei, tinha uma porta corta-fogo. Falou: vai lá. Saída de emergência. E eu sempre ando com uma mantinha que eu ponho nas pernas, que eu tenho muito frio. Sabe, gente magra sente frio. Então eu estendi, a hora que eu cheguei, abri aquela porta corta-fogo, tinha um punhado de muçulmano orando lá. Falou assim: ó, você estava com vergonha de orar? Olha, já estão aí, já tem tempo. Rapaz, você acha que eu vou perder para os caras desses? Peguei minha mantinha, estendi lá, pertinho deles. Rapaz, no segundo meu aeroporto, me deitei lá e comecei... E quando eu comecei a orar, e tinha uns judeus também. Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo, depois de umas 40 minutos, derretido, ele falou assim: por que você estava tão arrogante? Eu falei: mas Senhor, eu estava fazendo a tua obra, e já vai para 20 horas ou mais aqui. Ele falou assim: fui eu que mandei os discípulos entrarem nos barcos, e ainda assim veio a tempestade. Era meu serviço que eles estavam. Era meu serviço que Pedro estava quando foi crucificado de ponta cabeça. Era meu serviço que Paulo estava quando perdeu a cabeça. Era meu serviço que Jesus estava quando foi crucificado. A minha esposa disse: amor, como você trabalha, está cansado? Eu falei: não é o trabalho que me derrete, é a missão. Eu estou sendo derretido como uma vela, que enquanto morre, clareia o ambiente. Esses somos nós, meus irmãos. Estamos derretendo enquanto clareamos. A nossa missão é clarear o ambiente enquanto morremos. Somos isso, essa luz que Jesus disse, uma vela completamente derretida na sua presença.
Por isso, meus amados irmãos, qual que é a senha aqui, Isaac? Vem aqui e digita sempre para mim que saiu isso. Eu esqueci meu iPad, estou usando o iPadão do Isaac. O Isaac tem mania de grandeza, ó. Oh, Deus. Por isso que os apóstolos disseram que o ofício da oração vem antes do ministério da palavra. E aqui eu gostaria que você entendesse por que essas duas coisas são produtoras de avivamento. Primeiro, a diferença delas. Se Jesus, irmão, me perguntou, qual é a diferença de palavra e oração? Qual é mais importante? Eu disse, eu te respondo, se você me disser qual asa do avião tem mais importância. A da direita ou da esquerda? No entanto, palavra e oração são completamente distintos. Apesar de não ter avivamento sem os dois, tem uma diferença muito grande entre ministério da palavra e ofício da oração. Então vai por mim. Primeiro, palavra atinge o tempo, oração atinge a eternidade. Palavra move o coração dos homens, oração o coração de Deus. Por que os dois têm tanta importância? Te explico. Porque Deus desenvolveu a palavra para mover os homens e desenvolveu a oração para mover o coração dele. Se você não transformar o coração dos homens, e se você não mover o coração de Deus, não tem avivamento. Então Deus fez a palavra para mover os homens e a oração para mover ele. Ou seja, dois corações precisam ser movidos para um avivamento. Você precisa mover o coração dos homens e precisa mover o coração de Deus para termos avivamento. Eu sei que as pessoas pensam que avivamento é total soberania de Deus e soberania de Deus não se move. Você está errado. Nós somos, preste muita atenção, wesleyanos. E o coração do wesleyanismo é não crer no determinismo. É isso que nos faz queimar. Essa briga é antiga. Mas o coração do wesleyanismo é entender que os decretos de Deus não interferem na responsabilidade humana. Eu amo ser wesleyano por isso. E quando eu entendo isso, e eu gostaria, e não quero em nenhum momento ser vaidoso aqui tentando ensinar pastores, mas às vezes tem coisas que a gente não ensina, a gente recicla só. No entanto, a oração ela não diminui a soberania de Deus, meus irmãos. Isso é uma falácia absurda de quem não gosta de orar. E te explico. Por exemplo, havia uma profecia que o Senhor libertaria o povo de Israel do Egito através de um libertador. Os senhores sabem disso. E nós devemos nos perguntar, se o Senhor prometia e prometeu um libertador para tirar os escravos do Egito, por que ele não fez antes? A resposta é mais simples do que a pergunta. O Senhor disse, Moisés, desce no Egito, porque agora eu ouvi o quê? A oração do meu povo. Então por que eles ficaram 400 anos? Porque não oraram. Pronto. Se eles não oraram para ser livres, é porque Deus realmente estava esperando um critério deles. Soberania é critério divino, livre-arbítrio é critério humano, e no meio tem a oração. Simples. Um critério não invade o outro. E oração
diminui ou descaracteriza ou despersonaliza a soberania de Deus. Muito pelo contrário, chancela a soberania de Deus. Deus desenvolveu a oração para comunicar. E Deus não vai mudar isso. Vou te explicar por quê. Existem 3 características da palavra de Deus na Bíblia. Existe a palavra de Deus escrita, existe a palavra de Deus encarnada e existe a palavra de Deus revelada. A palavra de Deus escrita não muda. Tudo que foi para a palavra de Deus escrita não vai mudar, nem você orando. Não é o amor de Deus por você que vai mudar a palavra de Deus escrita. Está escrito, é decreto e não muda, acabou. É a palavra inerrante, é a palavra de Deus imutável. Ela não vai mudar só porque você orou e jejuou. Está ali escrito, é decreto, não vai mudar. A palavra de Deus encarnada também não muda, é o Cristo. Não tem o que você faça que mude o Cristo. Ele é imutável, ele é Deus em carne. Agora, o que muda com a sua oração é a palavra de Deus revelada. A palavra de Deus revelada é a palavra de Deus dita pela segunda vez. É a palavra subjetiva e não objetiva. Te explico. Não havia nenhum decreto escrito, bíblico, analítico, que Deus iria destruir Nínive. Havia uma palavra revelada, subjetiva, dita pela segunda vez que ele iria destruir Nínive. E ele enviou um profeta para dizer isso, de forma subjetiva. Ei, em 40 dias vocês vão morrer. Isso é uma revelação. É uma palavra dita pela segunda vez. Não havia um lei, um decreto, um cânon por isso. Então Jonas começou a pregar a caminho de 40 dias e a dizer: em 40 dias vocês vão morrer. Bom, isso iria acontecer, mas isso mudou. Porque a pregação de Jonas trouxe o que na cidade? E eles não morreram. Por quê? Eles clamaram. É como o decreto de Assuero, que foi mudado pela oração e o jejum de Esther e seu povo. É como Malaquias capítulo 4, no versículo 1, que você tem 2 promessas ali. Uma para os ímpios e uma para o povo de Deus. Você quer ver? Coloca na tela, Malaquias 4 e 1. Se você ler o primeiro texto, você fala, não tem esperança para o mundo. É verdade, nós temos uma profecia para o mundo, totalmente desesperançosa, mas nós temos uma outra profecia para a igreja, com muita esperança. Diz assim: pois eis que aquele dia vem ardendo em forno, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, isso não tem esperança. Isso é uma terrível profecia. É uma profecia consumidora. Se você lê isso, fala, não há esperança para os últimos dias, não deixará nem raiz e nem ramo. É verdade, mas agora eu quero vibração, eu quero força, porque a segunda parte da profecia é para o povo de Deus. Vamos lá, verso seguinte: mas para vós, glória a Deus. Você já entendeu? Para eles, mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele vai queimar, destruir? Não, ele trará salvação debaixo de suas asas. Você ficará triste, angustiado, destruído? Não, vocês sairão pulando como diz bezerro solto no pasto, e se alegrarão. Você viu? Enquanto o mundo é abatido, enquanto o mundo é destruído, enquanto eles se consomem com depressão, angústia e destruição, enquanto lá fora não tem esperança, para vós
há um fogo do Espírito. Para vós há uma promessa de derramar do Espírito. Para vós há salvação em suas asas. Para vós há o fogo. Para vós há um nascimento. Para vós há uma profecia que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito, diz o Senhor. Enquanto os filhos deles estão se consumindo em drogas, vossos filhos serão profetas. Enquanto eles não têm esperança, vossos filhos terão visões. Eu estou prometendo, diz o Senhor, que vocês serão abatidos, mas não destruídos. Uau! A promessa de Deus para nós, a promessa de Joel, não é que ele iria nos destruir. A promessa não é que seríamos destruídos. Eu estava pregando em Brasília. Uma menina meteu o pé na porta, sentou de frente para mim, mostrou os pulsos e disse: eu tentei suicídio 3 vezes. Essa menina tinha 12 anos. Eu bati na mesa e disse: o senhor não prometeu isso para mim. Eu sei que essa é a pior geração de todas, ideologicamente falando. Eu preferiria me viver na época do Coliseu, em que calcula-se que foram mortos mais de 1,5 milhão de cristãos. Em uma das mortes, havia competição no Coliseu de qual era a morte mais criativa dos cristãos. Em uma das mortes, no auge de Nero, em que Paulo estava morto, havia 1.800 cruzes. E os cristãos, de ponta cabeça, ou em X, ou cristãs estupradas diante dos olhos, como o escritor de Hebreus diz, era um espetáculo vivo. 1.800, e você sabe, eles levavam o dia inteiro para morrer. Então eles ficavam ali com o estádio lotado, vendo a morte criativa dos cristãos. Mas o Coliseu não calou a igreja. Nero não calou a igreja. Só Paulo morto ganhou Paulo preso. Só ele preso ganhou 14.000 pretorianos. Preso, solto, dos 14 bairros, 11 se converteram de Roma. Preso, 14.000 se converteram. O homem era uma bomba. O homem era um perigo. Tiveram que prender João numa ilha sozinho para ninguém ouvi-lo, porque ele era uma bomba. Tinham que escondê-los e falar: não vão, aquele homem é perigoso. Fazer como fazia com Hannibal, fogo na boca deles, escondê-los. Eles eram perigosos, desarmados. O perigo não estava em suas armas, estava em suas palavras. Nós somos, ei mundo, escute, nós somos perigosos. Nós somos terríveis. Nós somos cheios do Espírito. Nós somos um perigo. Mas nós não somos um perigo para as crianças dessa cidade. Nós não somos um perigo para os governantes dessa cidade. Nós não somos uma bomba relógio, literalmente falando, como os muçulmanos. Nós não somos homens bombas que explodem shoppings e avenidas. Nós somos um perigo para o reino das trevas. Nós explodimos no inferno. Nós explodimos com as cadeias.
Nós explodimos com o mundo. E não é as portas, não são as portas dos shoppings que não prevalecem contra nós. É as portas do inferno que não seguram a igreja do Senhor. É quando morremos que vivemos. É o nosso sangue. E não há chuva que germina a terra. Matam 10, nasce 100. Matam 100, nascem 1000. Matam 1000, nasce 10.000. Nós somos uma bomba. Nós somos perigosos. E o diabo sabe disso. Por isso que quando Rebeca estava grávida, ela não disse: tenho 2 filhos dentro de mim. Ela disse: tenho 2 nações. Por isso que aborto não é só aborto, é assassinato de servos de Deus, de nações. Você não está matando 2 crianças ou uma, você está matando o filho, o sobrinho, o neto, o bisneto, uma nação inteira de servos de Deus. Pois os servos de Deus já nascem cheios do Espírito Santo, e eles são cheios do Espírito Santo no ventre, como João, Elias, Jesus, como João Batista, eram cheios do Espírito Santo no ventre. Você entende isso? Por isso que essas 2 armas são nossas armas. Por isso que nós não podemos pegar a Bíblia só para preparar sermões. Nós somos nutridos pela palavra. Ainda que eu leia um texto ali que parece não estar conectado com o que eu preciso, ele está me nutrindo. A palavra é tão importante que o Senhor colocou a oração antes dela. E vai por mim, meu irmão. O diabo não teme grandes pregadores. E eu vou dizer algo mais importante que isso. Deus não ouve palavra e o diabo não se converte com ela. Eu sei que pode parecer engraçado, mas Deus não ouve pregação. Eu sei que tem pastor que pensa que sim, mas Deus não assiste a parte do culto em que há a palavra. Vai por mim, Deus não está falando: uau, que palavra! Oh meu Deus. Eu acho que tem pastores que pensam: poxa, hoje Deus ficou orgulhoso. Ou então Deus vê esse sermão: cara, que sermão, posso pregar? Deus não abre o YouTube para ouvir nossas pregações. O diabo não tem medo de grandes pregadores. O diabo não tem medo quando eu subo aqui para pregar. Sabe um dos segredos para se manter em pé no ministério? Um deles, daqui um pouco falo o principal, é sempre achar que você não merecia. Todo dia eu falo para os irmãos que servem na igreja: saiba que você está subindo ali para cantar, e o segredo para continuar cantando aqui é sempre dizer: eu não merecia estar ali cantando. O segredo para ser meu copastor é sempre dizer: eu não merecia ser seu copastor, eu não merecia estar aqui servindo. O segredo para continuar em pé no ministério, e o segredo para vencer a justiça própria é: eu não merecia estar aqui. Esse é um dos segredos, não o principal. Porque o principal segredo para se manter em pé é estar de joelhos. Esses dias eu falei: Senhor, por que muitos estão caindo? O Senhor me deu uma resposta tão infantil, que foi adulta demais. Sabe quando a criança não parece criança e sim um anão?
Ele me disse: sabe por que os homens não estão em pé? Porque eles não contam com a graça para se manterem de pé. Eu falei: isso foi muito simples, quer dizer, isso foi muito profundo. O que o senhor quis dizer com isso? Ele falou assim: pensa o seguinte, eu dei a eles uma oração diária para fazê-los, para se manterem de pé, e não fazem. Qual é a oração? Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Ele disse: você só fica em pé orando isso todo dia. Não me deixe cair, Senhor, não me deixe cair. Eu falei: era só isso? Ele falou: era. Gente, eu já vi grandes pregadores caírem, grandes cantores caírem, mas nunca vi gente de oração cair. Nós chegamos onde estamos porque oramos. Era um sonho servir o Senhor. E agora a amargura, a rejeição, porque ninguém é mais rejeitado que pastor, pois não existe ministério sem saber lidar com rejeição e traição. Ministério é a profissionalização da rejeição. Você vira expert em amar alguém e perdê-la. Em a pessoa chegar e falar assim: pastor, eu estou te rejeitando, indo para outro pastor. Isso é mistério. Jesus nunca disse: olha, Pedro, ame a igreja para apacentar a igreja. Ele disse: me ame para apacentar a igreja. O seu amor por a igreja não te mantém de frente a ela. É o seu amor por mim, Pedro, que te mantém de frente à igreja. É me amando que você fica de frente ao ministério. Amá-los não será suficiente. E você vai aprendendo essas coisas, meus irmãos, através da oração. Nunca ouça um homem que não ouve Deus. Homens não são de confiança. Os que não oram, menos ainda. A vida é muito difícil para quem ora. Para quem não ora, é impossível. Portanto, não tem como manter-se em pé sem a vida de oração. Jesus disse que vigiai e orai, para não cair. Em outras palavras, parafraseando as palavras do nosso Senhor, se você não ora, se você não caiu, mais cedo ou mais tarde você vai cair. E se você não cair moralmente, com adultério e prostituição, você vai cair com pornografia, você vai cair para depressão, para ansiedade, para amargura, para angústia, para mágoa, para ferida, para justiça própria, vai cair. Se você não caiu em alguns dias, meses ou poucos anos, vai cair. Não tem como ficar de pé sem estar prostrado, pelo simples fato. Falei: Senhor, por que quem está de joelho não cai? Ele disse: vou te mostrar, deite-se. Eu deitei, ele falou: agora me diga, quem cai dessa altura? Você não mata quem está morto, você não derruba quem está caído. Sabe, Nero não matou ninguém, eles já estavam mortos. Você não derruba quem está prostrado. Por isso que o segredo de todo avivamento sempre foi o secreto. Todo avivamento nasceu de um homem ou uma mulher, sozinho, num quarto, em lágrimas. Deixe-me te dar aqui alguns segredos sobre o secreto ou a vida de oração. A vida de oração, ela tem alguns mistérios que, com o passar dos anos, você vai descobrindo. Por muitos anos, eu relutei em falar da minha vida de oração. Mas de uns anos para cá, o Senhor me cobrou para fazê-lo. E não faço para me sentir ou melhor ou etc., mas é para motivá-lo. De uns anos para cá, eu percebia que eu não conseguia dormir mais das 4h30 às 5 horas da manhã.
E aquilo me feria muito. Aquilo me magoava muito. Porque veja, ficar sem dormir é terrível. Então você sempre pregando, viajando, dormindo tarde, você ia ficando doente. E chegou uma hora que eu cheguei para Deus e fui para a cruz e falei: Senhor, eu não estou bem. Fabiano, vem aqui para parecer que está terminando, só para eles pensarem que está terminando. E eu percebi que eu não conseguia alinhar os meus pensamentos. Falei: Senhor, eu preciso de outra coisa, o ministério não está dando certo, eu estou triste, eu não estou feliz fazendo isso. E ministério é um segredo, ainda que perseguido, você tem prazer em Deus. Quando você perde o prazer em Deus, porque você não tem prazer em outra coisa. Porque ministério é o seguinte, irmão, ou você é santificado por ele, ou você vai para o inferno por causa dele. Se o chamado não te santificar, ele te leva para o inferno. Não tem meio termo, gente. Isso aqui é igual máfia, só sai morto. Quem foi chamado para algo, no caso do ministério, não presta para mais nada. Se você não se tornar santo pelo seu chamado, você vai para o inferno por causa dele. Não tem meio termo. Então, quando eu fui falar com o Senhor, passou um tempo, ele veio e me disse: Hernani, o seu problema não é falta de sono. Eu falei: ah, não. Seu problema é fome. Eu falei: com 65 quilos, eu falei: é fome. Eu falei: então vou comer. Eu falei: mas não é fome de comida. Você não bebe água, a sua falta de água em casa, de beber água, não é por falta de água. A água está lá. É falta de sede. Você não bebe água é por falta de sede, não é por falta de água. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. A Bíblia diz que os homens santos de Deus foram guiados pelo Espírito. Primeiro, existem homens santos de Deus. Segundo, os são por serem guiados pelo Espírito. Ele falou assim: o seu problema é falta da minha presença. Então, todo dia, Hernani, eu vou te acordar às 5 da manhã. Se você vai orar ou não, o problema é seu. Mas dormir você não dorme mais. Falei: Senhor, então eu não era com depressão? Falei: não. Não é doente que você está, é faminto. Falei: mas por que o senhor está fazendo? Senhor, eu preciso dormir. Ele falou: pode dormir. Falei: mas eu tenho que dormir mais de 8 horas. Eu falei: você pode dormir até 15. Falei: o que eu vou fazer? Dorme mais cedo. Falei: olha só, como é que eu não pensei nisso? Falei: tá vendo? Simples, não é? Então eu comecei a mudar toda a minha vida para a minha prática de oração. Chamei minha família, minha esposa, meus filhos, e falei assim: olha, eu vou mudar a minha rotina e a rotina da casa. Eu peguei a vida de oração e coloquei no topo da rotina da casa. E lá em casa, minha menina de 7 anos ora mais de 1 hora por dia. Então eu mudei completamente, não importa onde eu estiver, na Europa, em qualquer lugar, em apartamento, em hotel, juntos, nós temos a nossa rotina. Eu percebi que a minha rotina era com Deus, eu sou um servo dele, sou um escravo amoroso do Senhor, então eu deveria priorizar isso. E mudamos isso completamente. Então normalmente a minha rotina é 5 da manhã, até por volta das 10, 11 horas da manhã. Alguém me perguntou: como o senhor consegue orar mais de 3, 4 horas por dia? Eu falei: aqui nesse livro que você vai comprar tem um prefácio da minha esposa. E às vezes isso dá 12 horas, 7, 8 horas. No outro livro meu filho faz o prefácio. E por que eu estou falando isso? Porque isso não é uma coisa que você consegue a curto prazo, é a médio a longo prazo. Mas meu amado irmão, é aí que Deus começa a explodir. Porque veja, olhe bem para mim, o seu povo sabe quando você está ungido.
Eles dizem: meu pastor está diferente. Vai por mim, o seu povo sabe. E deixe-me te falar uma coisa, porque a igreja é reflexo do pastor, e o pastor é reflexo do quarto de oração. O nosso povo sabe quando você está diferente. E seja honesto, os seus melhores momentos no seu ministério estão conectados aos seus melhores momentos com a oração. Puxa na sua mente. E os seus piores momentos estão conectados aos seus piores momentos com oração. Então o seu problema não é falta de dinheiro, saúde ou crises denominacionais. O seu problema é falta de oração. Por isso que quando Deus tensiona avivamento, Ele levanta alguém para orar. Então o Senhor pegou Ezequiel e disse: Ezequiel, procurei alguém que estivesse na brecha, orando pela nação, para que ela não fosse destruída. Como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Jesus disse que a falta de evangelização e salvação no mundo é pela nossa falta de oração. Ele disse: ore ao Senhor da seara para enviar obreiros. Deus pode salvar o mundo sem você orar, mas Ele não vai fazer sem você orar, porque isso está decretado na palavra, é imutável. Clame para eu responder, busque para me achar. Se você orar, eu dou resposta. O Senhor nos mandou buscarmos Ele em oração, e por mais que Ele veja o nosso sofrimento, Ele diz: é só orar. Ora, eu estou aqui. Meu irmão, você vai conseguir muita coisa com alguém intercedendo por você, mas a maioria delas você vai ter que orar. Ninguém intercedeu por Jacó, e nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Ele teve que lutar com Deus. O propósito era tão grande que o próprio Deus desceu para lutar com ele. Tem muita coisa que você vai conseguir orando, mas revelação não. Deixe-me te dizer, me perdoe, tem muita coisa que você vai conseguir alguém orando por você, mas revelação não. Você terá que orar, você terá que lutar com Deus. E eu descobri na Bíblia que existem turnos de oração que servem para muita coisa. Escute isso. Você pode falar com Deus a qualquer hora do dia e será a mesma oração. Quando você quiser falar com Deus, entenda: qualquer lugar em oração é terra santa. Você pode orar a qualquer hora do dia, a qualquer momento, em qualquer lugar, para falar com Deus. Você pode escolher quando você quiser falar com Deus, mas quando Ele quiser falar, é Ele que vai escolher. Quando Ele quiser falar, o horário é Ele que escolhe. Escute bem isso. Chave para a revelação. O turno da revelação não é um turno qualquer. Guarda isso. Revelação é um segredo que Deus libera ao nosso coração, que não é dado a qualquer um. Não são todos que têm revelação, porque não são todos que esperam para ouvir a Deus. Revelação não é algo que você consegue falando com Deus, é algo que você consegue ouvindo a Deus. Oração é algo que Ele põe dentro de você, não é algo que você fala com Ele, é algo que Ele fala com você. Então nós conseguimos falar, os que conseguem, mas nem todos têm o tempo para ouvir. A revelação é algo demorado. Revelação é algo que todos os servos e servas de Deus deveriam ter, porque a revelação é algo que vem para o espírito profético, não é algo que vem para a sua mente, para o intelectual. O intelectual você consegue nas letras, intelectual é o único argumento dos ateus, mas a revelação é para os seus servos, os profetas. E todo avivamento nasce da revelação. Avivamento é quando Deus explode um vulcão, e o vulcão é você. É quando a vela derreteu inteira. A vela está derretendo. Quando ela derrete inteira, ela cumpriu a sua missão. A revelação, eu costumo chamar de turno da visão e da revelação, não é um período qualquer no ministério. E vai por mim, meus irmãos.
A grande sacada da teologia liberal e dos intelectuais é matar a revelação, porque é da revelação que o seu ministério explode de fato. Quando você sobe para pregar com revelação, todos percebem, eles dizem: o que o pastor tinha hoje? Ele estava diferente. Vai para o grupo do WhatsApp na segunda-feira, você vai ver. Hoje o pastor estava poderoso. A revelação, olhe bem para mim, é diferente de todos os outros períodos. Agora, o que você não imaginava é que, primeira coisa, não existe revelação sem muitas horas de oração. Mas não é só oração. Não existe revelação sem um turno específico de oração. O turno da revelação não é qualquer turno, não é qualquer momento. Avivamento não nasce de qualquer oração. Avivamento não nasce de qualquer período e de hora de oração. Os que conseguem avivamento descobriram a engrenagem do time exato da oração, do tempo exato da oração e do turno exato da oração, porque avivamento é uma revelação. Quem produz avivamento, por exemplo, perguntaram a Evan Roberts, o garoto de 13 para 16 anos, que ganhou 100 mil almas em 2 anos, e o país de Gales inteiro tinha 100 mil habitantes. Então alguém foi lá e perguntaram: Evan, qual é o segredo? Trocando cartas, ele disse: não sei explicar. Ele disse que começou a orar, às madrugadas, orar, e se você conseguir explicar um avivamento, não foi Deus que mandou. Por isso que não existe expert em avivamento, é uma coisa nova. Por isso que Isaías diz: eis que estou prestes a fazer. Deus ama desfazer velhas estruturas e fazer uma nova. Porque a velha estrutura vai virando um ídolo para nós, então Deus desfaz a velha. Ele diz: eu vou fazer uma coisa nova. Então vou te dar aqui uma chave para você nunca mais esquecer, que foi e tem sido o meu segredo. E dessa revelação, desse turno, vem outros 2. Primeiro, o turno da revelação e da visão é as madrugadas. Pastor, isso é bíblico? É mais do que bíblico. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus se levantava altas madrugadas para orar. E não era só a madrugada, ele tinha uma hora específica, que a Bíblia chama de quarta vigília. Você se lembra? Quem aí se lembra? O que é a quarta vigília? Já vou te explicar. Põe para mim Jeremias 44:4 na versão de Ferreira de Almeida. Você vai ver a hora específica da revelação profética. Só tem uma hora. 44:4. Jeremias 44:4. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Jeremias 44:4. 44, aí está 4. Vamos lá, leia em voz alta. Irmão, você tem que perder amor pela cama, se quiser ouvir a Deus. Agora, por que Deus faz isso? Bom, você vai perguntar para Ele. Ele só me disse o horário e o segredo. Agora, por quê? Ainda não sei. Contudo, o Senhor disse a Samuel: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, levanta e diz. Pode falar que eu estou ouvindo. É porque ele estava dormindo. Você vai ver várias vezes na Bíblia: põe-te em pé que eu vou falar. Bom, é evidente, eles estavam num período de sono. Todos os profetas, todas as profecias
na Bíblia, tem o seu turno exato da revelação. Por isso que você vê Jesus dormindo no barco, dormindo em cima da pedra, dormindo de dia, porque suas noites eram muito extensas. Preste muita atenção. Vou te dar aqui, além de eu te dar o fundamento bíblico, eu vou te dar o fundamento histórico. John Wesley acordava todo dia para orar, das 5 da manhã às 10 da manhã. Deus deu a ele 3 milhões de almas. Charles Finney orava das 4h30 às 9 da manhã. Deus deu a ele 4 milhões de almas. Dwight Lima Moody orava das 4h30 às 10 da manhã. Deus deu a ele 4 milhões de almas. Todos os servos, os seus avivalistas na história, todos eles priorizavam antes do nascer do sol. Existem 4 turnos na Bíblia de oração, que vão de 3 em 3 horas, guarda isso. Eles começam esse turno das 18, que é quando começa o dia do judeu, e vai até às 6 da manhã. De 3 em 3 horas é um turno. Os turnos específicos de oração de Jesus e dos profetas pegavam a partir da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Das 3 às 6 é a 4ª vigília. Era a hora que Jesus orava. Era a hora que você pegar a história dos avivalistas, todos que eu falei aqui agora, eles escolheram para orar, porque era a hora do nosso Senhor de orar. É a hora que o Senhor me chama. É a hora que eu decidi falar com Deus. E olha, eu posso orar qualquer hora do dia, que é a mesma coisa, eu posso falar com Deus, Ele vai me atender. Mas quando Ele quiser falar, Ele sempre fala esse horário, comigo. Então eu vou dizer uma palavra profética para vocês aqui, que todos os lugares por onde eu passei, todos que fizeram isso, tiveram tanto a sua vida financeira, seu ministério, sua história completamente mudada. Se você acordar às madrugadas para orar, em 6 meses o seu ministério mudará completamente. Olha aqui, me cobre depois. E você sabe, porque já é a 3ª vez que o Senhor te chama às madrugadas para orar. Ele te chama para lutar com Ele. Ele diz: vem lutar comigo. Ele quer te revelar coisas que ninguém sabe. Um avivamento quer nascer de dentro do seu interior. Veja, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é do seu interior que flui. E Ele começa a nos queimar. A sensação é quando Ele pega o nosso coração e põe na mão e o coração começa a derreter. Sabe por que isso? Primeiro motivo: coração de pedra não pega fogo. Então Ele nos quebra. A oração, ela destrói você, ela arrebenta com você. Toda justiça própria morre. Ei, meu irmão, o Senhor nos chama para nos entrincheirarmos de novo nele. Eu estava pregando no Peru. Duas coisas saem da madrugada. A primeira, visitação. A segunda, aceleração. Essas duas coisas não saem de outro período, é só da madrugada. Visitação e aceleração. Eu vi o Senhor por 3 vezes. A última vez, me arruma um outro microfone. A última vez, à direita eu fui para o meu quarto, para o banheiro, à esquerda o meu quarto de oração.
quando eu levantei, eu sempre levanto umas 10 para 5. Eu tenho que me preparar para orar, porque já aconteceu algumas vezes de eu estar orando. Falei, Senhor, e levantar, o que aconteceu? Eu não tive nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhum arrebatamento. Eu acho que eu dormi. Então aí eu fui aprendendo. Eu acordo, jogo água, me preparo e aí eu vou orar. Você não teve nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhum arrebatamento, você estava dormindo, não estava orando. Então eu acordo antes. Se Deus te chamar às 5, você não pode acordar às 5. Às 5 você tem que estar orando. Teve um pastor que falou assim, não vem me ensinar a orar de madrugada. Eu falei, é justamente o que eu vou fazer. Irmão, o Senhor preparou o Brasil para o maior e o mais curto avivamento da história. Eu estava pregando num determinado lugar e o Senhor disse que o avivamento não viria mais de fala inglesa. Só entende isso, bispo? O avivamento não vem mais de fala inglesa. O avivamento agora vem do público latino. Eu não sei se vocês, pastores, têm tido essa percepção no espírito. E ali no Peru, uma menina, escute isso, se levantou e ficou do meu lado. A menina tinha uns 4 anos de idade e começou a profetizar, a profetizar, a profetizar. E eu fiquei calado esperando o intérprete. Olhando a menina profetizando, eu falei, Senhor, agora manda o intérprete. Daqui um pouco levantou um moço russo enorme e veio à frente. Aquele moço russo, veio a esposa dele e disse, meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ele e comecei a falar em espanhol. Ela disse, mas ele não fala espanhol. Eu comecei a falar inglês, ela disse, ele não fala inglês. Então eu perguntei, ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Eu falei, então. Falou, mas tudo que o senhor está pregando, essa menina está traduzindo para ele em russo. Oh! Irmão, eu estava agora no Rio de Janeiro pregando no Ministério Vida Nova de Irajá. Estava eu, o pastor Marcos Salles, fomos almoçar. Eu, minha filhinha, ele, sentou uma família muito grande à nossa direita. Não deu 5 minutos que a mulher estava sentada, olhou para mim, foi torcendo o olho e começou. E começou a quebrar a cadeira, 2, depois 3. Aí o Salles olhou e falou assim, mas cara, nem para almoçar você dá sossego. Veja, tem muita coisa que você vai conseguir de Deus com alguém orando por você, em qualquer hora do dia. Mas se você respeitar o turno da revelação, Ele vai descer e lutar com você. Eu estava pregando em Miami e veio um pastor, sua esposa e sua equipe de pastores das Filipinas. Então ele parou no final do culto e ele disse, pastor, eu vim porque o Espírito Santo me mandou vir, de longe, em Miami. Eu estava assistindo uma mensagem sua e você disse, na mensagem, Cris, eu disse, vai a Miami falar com o pastor Hernani. Eu disse, deixa eu ver o vídeo. Quando eu olhei, falei, ô meu irmão, bonito o seu testemunho, mas eu não estou falando isso aqui. Não está assim. Gente, eu estava orando em línguas. Falei, não, o senhor está dizendo, Cris, vai a Miami. Falei, não, meu irmão, não estou falando não. Falei, não, o senhor está falando. Não está, amor? E disse para a esposa, tá. Você vai ver que no Pentecoste tinha 17 nações, 11 idiomas. E cada um os ouvia falar na sua própria língua as maravilhas de Deus. Quem foi o intérprete? Se Pedro pregou só em um idioma e 5.000 se converteram no meio de 11 idiomas. Eu estou dizendo para você que quando você respeita a hora e o momento que Deus fala, você recebe 2 coisas: visitação e aceleração. Então Deus pegou Elias e disse, Elias, levanta e corre. E Elias começou a correr, e correu mais que os cavalos do rei. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm.
e não cansam. A Bíblia diz que com Deus nós saltamos muralhas, fará os seus pés velozes como da corça. A Bíblia diz que aqueles que plantam a uva alcança aquele que pisa. Quando você respeita o turno da revelação e recebe um momento de fervor espiritual no seu coração, ele muda o tempo de aceleramento do seu ministério, ele acelera as coisas. Então existe um hiato entre a fase de plantar e colher. Quando você está com Deus, no período de revelação, ele encurta. O mesmo tempo que você planta, você colhe. Ele acelera seu chamado, acelera seu ministério. Tem gente aqui experimentando um aceleramento. Ele acelera. E você passa a experimentar 3 coisas: revelação, visitação e aceleração. Então aquilo que você demorava 20 anos para colher, você colhe em 2, em 1. Por isso você começa a ver que o Wesley ganhava 3 milhões, Finney 4, 5. Como? Porque eles estavam acelerados. Deus está acelerando você agora. E há um desespero pela glória dele aqui agora. Você está com um desespero agora. Eu vou te explicar o que é esse desespero. Quando você sente esse aperto no peito, esse desespero, é exato o momento em que ele põe a mão lá dentro e pega o seu coração e põe na mão, e ele começa a derreter inteiro na mão dele. Por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor me mostrou isso. Eu estava no meu período de oração e eu comecei a sentir um desespero e um aperto tão grande. Ele falou: vou te mostrar o que está acontecendo. Então eu vi a mão do Senhor desse jeito e queimando o meu coração inteiro. Você está tendo uma sensação de um amor furioso aí agora dentro de você. A sensação é que ele está com o seu coração na mão, queimando, 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 queimando. Um poderoso avivamento está vindo na aurora. Ele está rompendo e vindo com um avivamento sobrenatural nos últimos dias. Sabe, você está prestes a viver aquilo que você nunca viveu. Entre em desespero agora. Desespero agora. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Mais alto. Sentirão
Vai fundo, vai fundo, vai fundo. Que haja um espírito de desespero em você pela presença. Ele está com seu coração na